Bem-vindos ao canal. Meu nome é Pereira Lapanha, investidor palestrante. Hoje nós vamos falar do funcionamento da economia e impactos da elevada taxa de juros que se verifica a nível mundial. Muitos de nós provavelmente já devem ter ouvido sobre taxas de juros, sobre inflação, deflação, PIBs, sobre vários conceitos econômicos que as pessoas aparecem no G20, G7, a falarem sobre temas curiosos. E todos nós temos uma opinião sobre economia. E temos uma opinião sobre economia porque nós fizemos uma economia diariamente. Nós fizemos uma economia em casa, fizemos uma economia na escola, fizemos uma economia nos mercados, nós transacionamos. E a economia essencialmente é a transação de bens e serviços dentro de um circuito. Os mercados podem ser vários, pode ser o mercado de transportes, pode ser o mercado de alimentação, pode ser o mercado de qualquer tipo de serviço. Na economia, essencialmente, funcionam vários mercados. É um circuito, é um nicho de vários mercados a serem trabalhados no mesmo mercado. Mas, afinal de contas, o que é economia? Já parou para pensar por que nos interessa saber sobre economia? Na essência, cada país tem um determinado mercado, mas esse mercado não fica isolado, porque tende a estar globalizado. As transações são feitas a nível pessoal, são feitas a nível provincial, são feitas a nível nacional, são feitas a nível de país para país, a nível de continente para continente. Nós queremos os mercados livres hoje. Um dos maiores mercados produtores industriais existentes no planeta Terra é a China. Mas não viemos aqui para falar da China. Não viemos falar dos Estados Unidos. Viemos falar concretamente de Moçambique. Quem controla a economia de Moçambique? O Banco Central. Em Moçambique, todos os países têm bancos centrais. Em Moçambique, em concreto, o Banco Central é denominado Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique detém dois poderes. O poder de controlar a quantidade de moeda emitida em Moçambique, isto é medical, e o segundo poder é de regular as transações em numerário em cash e em crédito. O Banco de Moçambique não só controla a quantidade emitida de notas e moedas em Moçambique. O Banco de Moçambique deve insistentemente controlar a taxa de juros em vigor. Por que é importante controlar a taxa de juros em qualquer país? Neste caso em concreto, volto a repetir, Moçambique. É importante porque é exatamente a taxa de juros definida pelo Banco Central, neste caso o Banco de Moçambique, que dita a emissão ou a retirada de moeda no nosso mercado. A taxa central que o Banco de Moçambique regula é chamada de Prime Rate. Neste momento, situa-se, a partir de junho deste ano, 2022, situa-se em 20,60%. O que quer dizer que quando há necessidade de fazer a diminuição, desacelerar a economia, fazer a diminuição de moeda em circulação em Moçambique, a taxa de juros, a Prime Rate, sobe, o que influencia a taxa que nós, no entanto, que agentes econômicos ou particulares que levantamos dinheiro porque precisamos para fazer compra das nossas casas, compra de viaturas, entre outros bens. De cada vez que o Banco Central aumenta a taxa de juros, a Prime Rate, o nosso crédito fica mais caro. O que quer dizer, nós tendemos a não buscar dinheiro junto dos bancos comerciais. O inverso aplica-se. Quando o Banco de Moçambique quer aquecer os motores econômicos, ela baixa a taxa de juros, a Prime Rate, que está em 20,60%, automaticamente o crédito fica mais acessível a nível individual, a nível empresarial. Nós tendemos a buscar mais dos bancos comerciais, porque o financiamento fica mais acessível. Há necessidade do Banco Central fazer este equilíbrio, controlar. Nisto tudo, quando temos muito dinheiro em
inflação no mercado, o consumidor tende a gastar mais. É um efeito direto. Quando nós temos um excesso de valores em conta, quando temos um bônus salarial, nós tendemos a gastar mais porque dá-nos a sensação que temos um dinheiro extra. Quando há maior circulação de moeda no mercado, a tendência é dos preços subirem, porque o fornecedor consegue ler junto do mercado que há uma demanda mais elevada. Quando a demanda é elevada, naturalmente os preços sobem. A subida generalizada de preços é o que nós chamamos de inflação. A inflação é uma subida generalizada de preços. É o poder de compra da nossa moeda. O contrário, nós chamamos de deflação. É importante notar que a inflação é uma subida generalizada de preços. O que quer dizer? Os nossos commodities devem estar a subir na generalidade. Se eventualmente somente o cimento de construção subir, não devemos equiparar a inflação. A subida de preço de um produto pode estar relacionada a vários outros aspectos diferentes de inflação. Inflação é a subida generalizada de produtos, quer dizer, vários produtos com tendência, com preços a subir. Isso nós chamamos de inflação. O contrário seria a deflação, que já se verificou um dos melhores mercados para exemplificar a deflação é o mercado de Japão. Voltando para o caso em concreto de Moçambique. Neste momento nós temos uma inflação em torno de quase a 8% anuais. O que quer dizer? Em termos simplistas, quer dizer, se eu tiver um aumento salarial de 10%, supostamente, ou deve-se entender que o meu poder de compra aumentou. Mas se a inflação estiver em 10%, quer dizer que o meu poder de compra não aumentou. Por quê? Eu aumentei meus rendimentos em 10% anuais, mas a inflação está na casa dos 10%. O meu poder de compra continua o mesmo. Se levarmos hoje nossos meios financeiros e decidirmos aplicar em depósito a prazo, nós teríamos um depósito a prazo no ano, por hipótese de 9%. Eu aplico meus 500 mil meticais a uma taxa de juros, a me render uma taxa de juros de 9%. Por conta da inflação, que se situa em torno de 8, 9%, neste momento em quase 8% com tendência a aumentar, o valor que eu tiver que receber no final de 12 meses equipara-se ao valor atual. O que quer dizer que eu não ganho nada. O meu poder de compra manteve-se. Não tive nenhum aumento. Aquilo que aparentemente pareceu ser um aumento gradual de rendimentos reduz-se a zero por conta da inflação. É aqui onde o Banco Central joga o papel fulcral, porque o Banco Central deve controlar os índices econômicos, os indicadores econômicos de qualquer país. Tais indicadores podem ser por via do PIB, pode ser do meio ambiente, pode ser por conta do bem-estar social. Infelizmente, a fórmula de cálculo do PIB, o PIB seria o cálculo generalizado de toda a produção de bens e serviços num determinado país. A fórmula, infelizmente, não define o bem-estar social. A fórmula define o nível de produção, o nível de consumo dentro de um país, o nível de consumo de produtos e serviços, tem em conta os gastos do governo e tem ainda em conta a balança de pagamentos. O que é a balança de pagamentos? A balança de pagamentos é a diferença entre aquilo que nós exportamos para fora do país contra o valor contra o produto que nós enviamos para dentro do país.
a diferença que existe entre o montante de moeda estrangeira retirada e o montante retirada por conta de compras no exterior e o montante de valores, moeda estrangeira, recebida por conta das exportações, é o que nós chamamos de balança de pagamentos. Infelizmente, num país onde pouco exporta, a balança de pagamentos equipara-se muitas vezes a um valor negativo, no caso em concreto de Moçambique. Não me recordo nos últimos 10 anos nós termos um resultado de balança de pagamentos negativo. E é comum para os países pouco industrializados, como é o caso de Moçambique. Um dos países que evoluiu nos últimos 40, 60 anos e devíamos ter de referência a China. Por quê? A China tem incentivos fiscais. A China aposta na industrialização. A população total da China equipara-se à população total dos Estados Unidos. O que quer dizer? A China investiu na educação, a China investiu na industrialização, a China investiu e tem hoje um dos maiores portos mundiais. Eles produzem, mas não consomem. O mundo consome aquilo que a China produz. E nós somos um exemplo disso. Então, quais são os impactos que nós podemos ter por conta do aumento de taxas de juros? Hoje verificamos que a taxa de juros já se encontra em 20,60%. Prime rate. Diferente do prime rate, que é do governo, nós temos o spread, que são dos bancos comerciais. O que quer dizer, se eu for pedir um financiamento, em termos práticos, eu peço um financiamento, o governo, o Banco Central, está a cobrar-me 20,60%, mais o spread, que é a comissão do banco comercial, mais 5%, teria a pagar um juro em torno de 20,60%. Porque não tenho capacidade de ter um financiamento, porque não tenho capacidade de ter dinheiro suficiente para pagar as minhas prestações, eu não busco dinheiro do mercado. Ou fecho a empresa, porque o governo procura medidas de redução de circulação no mercado, por forma a evitar o aumento generalizado de preços, que é a inflação, que é o que está a acontecer. Porque temos, infelizmente, depois do Covid, nós temos uma tendência de aumento de taxas de juros, seguido do aumento da taxa de inflação. No normal, devíamos ter o inverso. Quando temos o aumento da taxa de juros, temos menos circulação no mercado de moeda, teríamos tendência a baixar, porque a demanda é menor. Nós podemos ter produtos dentro do estabelecimento comercial, mas que, no entanto, pelo fato do poder de compra ser reduzido, as pessoas não buscam o nível de produção baixo. Vamos levar isto a um escopo mundial. Por conta do Covid, desde janeiro de 2020, passamos a ter várias indústrias a nível mundial a encerrarem. Quando as indústrias encerram, era impossível, por via das restrições, dar continuidade às exportações. As produtoras, as indústrias não podiam continuar a produzir, porque teríamos overstock. Então param de produzir, porque os mercados estão encerrados. Nós deixamos de trabalhar, a máquina econômica deixa de funcionar no seu normal, no seu círculo normal. As empresas sentem-se apertadas, fazem um despedimento em massa de trabalhadores, passamos a ter um nível mais elevado de desemprego, por conta das empresas, não têm capacidade de pagar, o nosso poder de compra reduz, porque nós estamos mais tempo sentados em casa por conta do Covid. Há uma recessão econômica mundial. Não quero falar só do caso em concreto de Moçambique, mas a nível mundial. Há uma recessão econômica. E a recessão econômica não devia nos assustar, porque é comum que haja sempre recessões econômicas, porque a economia é um ciclo de sobes e desces, de altos e baixos. Em algum momento estamos em baixa, é preciso aparecer os bancos centrais para puxar os motores econômicos, elevar os motores econômicos. Quando estamos em alta,
Quanto mais alto for a queda é maior. Então, outra vez, o Banco Central aparece para regular os motores econômicos, para reduzir o nível de crescimento econômico. É assim que funciona a economia. É assustador para nós? Sim, é. Devíamos estar assustados? Não. Devíamos ter mais conhecimento para nos precavermos de tais situações. É momento de investir? Sim. Por que seria o momento de investir? Porque é exatamente nas recessões econômicas que aparecem várias oportunidades de negócio. Falar de oportunidade de negócio, estamos a falar de um custo de oportunidade. Acho que muitos de nós já ouvimos falar de custo de oportunidade. O custo de oportunidade seria deixarmos de fazer uma coisa hoje em detrimento do rendimento que teríamos amanhã. Para os que têm valores, este é o momento de investir. Este é o momento de comprar empresas, de comprar ações, de comprar imóveis, de comprar tudo aquilo que seja oportuno. O comprar, é importante notar isto, o comprar, não podemos comprar passivos, mas compramos ativos. O que é que são passivos e ativos? Os ativos são as coisas que nos trazem dinheiro. E os passivos, as coisas que nos retiram dinheiro. O comprar ou construir de uma casa, por exemplo, pode ser um ativo como pode ser um passivo. Será um ativo se eventualmente nós construirmos uma casa para arrendar. Mas se estivermos a construir uma casa por hobby, porque precisamos ou sonhamos ter uma segunda ou terceira casa, deixa de ser um ativo e passa necessariamente a ser um passivo, porque a casa vai nos tirar dinheiro. Então, para os grandes investidores, aconselha-se a comprarem ativos e não passivos. Se eu tiver que comprar uma viatura, posso eventualmente estar a comprar um ativo e não comprar um passivo. Se eu estiver a comprar uma viatura para fazer o meu negócio, estou a comprar a viatura, no entanto, que um ativo. Se estiver a comprar uma viatura porque gosto da viatura, apesar de eu ter uma segunda viatura, então estou a comprar um passivo. Dentre esses outros aspectos que, com mais tempo, passaremos a fazer mais vídeos para explicar como eventualmente funciona a economia. Então, muito obrigado, até a próxima.